Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje vai ser saúde, continuação da aula passada. Então, atente-se que saúde tem como conceito não somente a ausência de doença, mas também o bem-estar físico, mental e social. Então, nós também vimos na aula passada alguns mecanismos de defesa, que eles podem ser tanto específicos como não específicos. O que são mecanismos de defesa específicos? Como o nome já fala, é específico para determinado agente patogênico. Então, por exemplo, os anticorpos. Os anticorpos, eles são produzidos diante do contato com micro-organismos que não foram anteriormente contaminou o seu corpo. Então, vejam só, no caso de vírus, bactérias, quando ele entra no nosso organismo, ele reage com nossas células e aí essas células de defesa vão produzir substâncias específicas para o combate delas, tá? Então, vocês olhem aqui nessas imagens, a gente vai ter a presença dos linfócitos T, que vão apresentar substâncias, anticorpos, estruturas específicas para reagir com o micro-organismo e combatê-lo, tá? Então, quando a gente fala de anticorpo, a gente está falando das nossas células de defesa. Quando a gente fala de antígenos, nós estamos falando desses agentes externos, certo? Desses micro-organismos. Outra coisa interessante são as alergias. As alergias muita gente tem, né? Mas muita gente não sabe como é que isso ocorre. Então, a alergia é uma resposta do nosso corpo diante desses antígenos, diante desses agentes que estão presentes no ambiente. Então, por exemplo, geralmente esses antígenos, eles não são prejudiciais à nossa saúde, embora a gente libere imunoglobulinas, ou seja, anticorpos para combatê-los. Como, por exemplo, a urticária. A urticária, geralmente, ela é vinculada ao prurido, que é a coceira, a vermelhidão e o inchaço, presente na imagem, tá? Outra coisa também é a asma. E uma coisa que desenvolve a alergia é o pólen, corantes alimentícios. Então, essas substâncias, elas reagem no nosso organismo e nós provocam alergia. Quando essa alergia ela entra na fase aguda, ocorre o choque anafilático. O choque anafilático, então, é a fase aguda dessa alergia. A pessoa vai ter dificuldades de respirar, fechando a glote. Então, se uma pessoa tiver esses sintomas, é importante que ela seja direcionada rapidamente ao hospital. Então, como a gente está falando de imunidade, imunização, antígeno, anticorpos, precisamos falar então da vacina. Então, nós temos dois tipos de imunização: a imunização ativa e a imunização passiva. Então, imunização ativa seria o quê? Quando o organismo é estimulado a produzir anticorpos em contato com o antígeno. Então, se nós, por exemplo, está se falando muito da Covid-19, né, do SARS-CoV-2. Então, o coronavírus, quando a gente entra em contato com ele, nosso corpo vai produzir anticorpos. E à medida que o nosso corpo produz esses anticorpos, nós vamos reagir de uma forma diferente quando tivermos contato novamente com esses vírus. Então, com esse vírus. Então, é uma resposta imunológica do nosso corpo, tá? Para combater esse micro-organismo. Outra coisa também são as vacinas. As vacinas são patógenos, são micro-organismos atenuados. O que são organismos atenuados? São de baixo poder de infecção.
Então, vamos supor que produzam a vacina do coronavírus. O que é que vai acontecer? Esses vírus, eles vão passar por um processo de diminuição da sua atividade de replicação nas células, de infecção nas células, para que não produzam sintomas. Então, vai ser produzido, vai colocar no corpo, no organismo, no sangue daquele indivíduo, e esse indivíduo então vai passar a produzir anticorpos específicos para combater aquele vírus. Lembrem-se de antígeno e anticorpo. Nesse caso, quem está sendo o antígeno aqui? O vírus. Quem está sendo o anticorpo? As nossas células, os nossos linfócitos T, que vão combater o vírus. Então, a gente vai ter também a imunização passiva. A imunização passiva, ela vai ser quando a gente recebe anticorpos já produzidos, já prontos. Então, esse antígeno, esse corpo estranho, esse vírus, essa bactéria, ela vai ser incorporada a um organismo que não tenha tantos sintomas agudos, né? Tantos sintomas graves, por exemplo. E aí, eles vão ter a produção de anticorpos, e esses anticorpos vão ser colocados no ser humano. Outra imunização passiva natural, a gente tem a amamentação. A amamentação é quando nossa mãe, através do leite materno, passam células, anticorpos para o bebê, né? Então, nossas mães, quando estão amamentando, estão passando também anticorpos para o seu bebê. Anticorpos que já estão presentes no corpo da mãe anteriormente, tá? Então, como as vacinas são importantes para a imunização, para o combate de doenças, a gente vai ter como registro oficial da imunização daquele indivíduo, daquela pessoa, o cartão de vacina. Então, o cartão de vacina é para monitorar pessoas que estão imunes a determinadas doenças, tá? Eu acredito que vocês tenham cartão de vacina, né? E sua mãe lá, desde o dia que você nasceu até agora, acompanha e leva você até o posto de saúde para realização dessas vacinas. Então, existem algumas contraindicações das vacinas. Quem passa por quimioterapia, tem baixa imunidade, tem HIV, lúpus, pneumonia. Então, essas pessoas, elas têm baixa imunidade, baixa resposta imunológica. Então, por conta disso, não é aconselhável determinados tipos de vacinas. No Ministério da Saúde, a gente encontra os calendários vacinais, que são as vacinas, o tipo de doença que ela combate, o que é que ela vai evitar, e a faixa etária. Então, a gente vai ter, desde o nascimento até a fase idosa, vacinas para essa determinada época, tá? Então, lá vocês podem encontrar essas vacinas, quais são as doenças que elas vão combater, como também a faixa etária. Então, para que vocês venham exercitando, relembrando os conteúdos vistos, façam a atividade da página 96, tá? Que vai ser correspondente ao assunto saúde. Então, já que nós estamos falando de sistema imunológico, estamos falando de alergias, estamos falando de imunidade, estamos falando de anticorpo, tudo isso vai estar lá no sistema linfático, vai estar relacionado com o sistema linfático. Por quê, professora? Porque o sistema linfático, ele vai ser responsável pela produção de células que combatem determinadas doenças. Então, esse sistema linfático vai ser o nosso batalhão de defesa do corpo, né? Então, se algum agente biológico ou não entrar no nosso corpo,
a gente vai ter como resposta células de defesa tentando combatê-las, tá? E para que a gente não sinta sintomas, nem desenvolva a doença, né, até um grau mais avançado. Então, esse sistema linfático, ele vai estar relacionado com o sistema circulatório. Lembrando, essas células, elas vão estar presentes no sistema circulatório também. Então, os gânglios linfáticos, eles vão produzir células de defesa, os leucócitos, linfócitos, e aí ele vai ser liberado para a corrente sanguínea. Por isso, a relação entre o sistema linfático e o circulatório. Quais são os órgãos que estão presentes no sistema linfático? A gente vai ter os gânglios linfáticos, tá? Que vão ser aí conjunto de células linfáticas produzindo os gânglios. Tem regiões do nosso corpo que a gente vai ter maior concentração, como por exemplo no pescoço, embaixo das axilas, na virilha. Então, nessa região a gente vai ter a maior presença desses gânglios linfáticos. É tanto que às vezes quando nós estamos com a garganta inflamada, aparece aqui um carocinho perto do pescoço, um inchado. Ali muita gente chama de íngua, que é o aumento do volume desses gânglios linfáticos diante de algumas infecções. Então, o sistema linfático, o sistema imunológico, ele vai ter também a presença do baço. O baço, ele está posicionado posterior ao estômago, na parte atrás do estômago, e ele vai ter algumas funções importantes para a manutenção e para o combate de doenças, que são a remoção de glóbulos vermelhos envelhecidos, então aquelas células do sangue, aqueles glóbulos vermelhos que não têm mais a sua função tão bem desempenhada, ela vai ser identificada e eliminada por quem? Pelo baço. Outra coisa importante também que o baço vai realizar é a eliminação de partículas estranhas no corpo. Então, se no nosso organismo, se no nosso sangue existir alguma partícula, alguma molécula estranha, alguma substância estranha no nosso corpo, o que é que faz o baço? O baço vai tentar eliminá-la, né? Produzindo ainda mais células de defesa, os leucócitos, glóbulos brancos, para combater, para destruir essas partículas estranhas. Tá bem? Então, além disso, vai formar as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Que são muito importantes no nosso sangue, e os glóbulos brancos. Então, para a agendinha de hoje, nós teremos o livro de ciências, páginas 100 a 101. Lembro a vocês, gostaria de lembrá-los uma coisa. Na próxima semana, se tudo der certo, se a plataforma do Plural a gente conseguir todo mundo se conectar, não tiver nenhum empecilho, nós estaremos realizando nossa aula ao vivo. E daí a gente vai ter a chance, a oportunidade de vocês tirarem dúvidas dos conteúdos, das atividades. Então, eu espero que tudo dê certo e a gente possa estar se encontrando para fazer a realização da correção dessas atividades. Um abraço a todos e bons estudos!